Será que é normal, esperado, que o idoso perca muita massa muscular e tenha um processo de sarcopenia? Então, eu gostaria de falar sobre a sarcopenia do envelhecimento. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender e retomar alguns conceitos de fisiologia sobre os tipos de fibras musculares, quais são as características, para compreender o impacto da sarcopenia no envelhecimento. Então, nós temos basicamente dois tipos de fibras musculares, né, que fazem parte, que compõem o nosso sistema muscular, que são as fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas, oxidativas, né, e até elas são vermelhas porque elas possuem uma grande quantidade de mitocôndrias, e as mitocôndrias que são responsáveis pela respiração celular, fornecimento de energia utilizando o oxigênio como principal substrato. Então, elas são as fibras oxidativas, vermelhas, de contração lenta, já que o metabolismo aeróbico ele é mais lento, ele fornece uma maior quantidade de energia, porém, ele precisa de mais tempo para produzir essa energia. E elas são principalmente recrutadas em atividades de menor intensidade e longa duração, exatamente por conta das suas características. E nós temos as fibras do tipo 2, que são as fibras brancas, que são as fibras glicolíticas, que não utilizam o oxigênio para fonte de energia, para produzir ATP durante a contração. E elas são as fibras de contração rápida, mais utilizadas em atividades de maior força e curta duração de contração muscular. Com o processo de envelhecimento, se o indivíduo ele não faz nenhum tipo de atividade física de fortalecimento, e aí eu não estou dizendo de movimentação, porque existem diversas pessoas que envelhecem de forma ativa, né? Quando a gente fala ativa no sentido de realizar atividade física diária, as atividades básicas diárias, mas não fazem nenhum tipo de trabalho de fortalecimento muscular. E o que acontece? O que é esperado nesse processo para um envelhecimento sem exercícios de força? A partir dos 30 anos de idade, a gente começa a ter um potencial de perda de músculo. Infelizmente, a partir dos 30 anos, se o indivíduo não faz nenhum tipo de fortalecimento muscular, é esperado que se perca em torno de 0,5 quilos, ou seja, meio quilo de músculo por ano. Infelizmente, o principal grupamento muscular que sofre com essa perda é o glúteo. E por que eu falo infelizmente? Só por questão estética? Não, porque por funcionalidade, musculatura glútea ela é muito recrutada em movimentos de extensão de quadril, como por exemplo, levantar da cadeira, levantar do vaso sanitário. E isso a longo prazo, né? Então, quando a gente está nos 30, 40 anos, a gente não sente tanto esse impacto, né, se não faz nenhum tipo de fortalecimento muscular, mas esse potencial de perda, ele é aumentado a cada década de vida. E aí, imaginem comigo um idoso com mais de 80 anos, que nunca fez um trabalho de fortalecimento muscular, o quanto de força e músculo ele perdeu no corpo, né, no organismo, e principalmente musculatura, que acaba tendo um impacto na funcionalidade de forma severa. Então, é importante a gente entender que sim, é esperado uma perda de massa muscular se o indivíduo ele não faz nenhum tipo de trabalho de fortalecimento a partir dos 30 anos, e isso é potencializado a cada década de vida. Carla, a perda, né, em relação aos tipos de fibra, ela é igual no processo de envelhecimento? E qual que é a diferença entre a perda fisiológica esperada e a sarcopenia? Bem, não é uma perda igualitária, né, em relação aos tipos de fibra. Grande parte, né, das fibras que são perdidas com o envelhecimento sem nenhum tipo de trabalho de fortalecimento são das fibras do tipo 2, ou seja, aquelas fibras que fazem um trabalho de contração rápida e que estão mais relacionados ao nosso trabalho de força. Então, o indivíduo ele perde fibra, não só em quantidade, mas também o diâmetro das fibras musculares ele acaba sendo reduzido, e isso tem um impacto severo na questão de força. Então, ele tem muito mais fibras do tipo 1, que são as fibras de resistência oxidativa, e diminui a quantidade de fibras do tipo 2, que são as fibras de força. E isso tem um impacto muito grande, principalmente em execução de atividades que precisam de reação rápida, né? Então, um exemplo clássico, né? Quando um idoso
cai, muitas vezes ele não tem velocidade de reação para se proteger, então ele não tem contração muscular rápida o suficiente para proteção do rosto, colocar o braço na frente do rosto, ou então quando ele tropeça em algo, de reagir para não cair, né, de se segurar, de se amparar. Isso está muito relacionado à perda das fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida, responsáveis principalmente por exercícios de grande força, certo? E nesse processo de perda natural fisiológica, a gente pode ter uma perda patológica que vai dar origem a uma doença, que é a sarcopenia. Sim, a sarcopenia, ela é vista como uma doença. E ela tem uma relação não somente com o processo de perda patológico de massa muscular, mas também por um incremento da situação da condição inflamatória do indivíduo. Então, acompanhado ao processo de perda de massa muscular desse indivíduo, que é potencialmente uma diminuição acentuada do número de fibras do tipo 2, as fibras brancas, diminuição do diâmetro dessas fibras, então elas também reduzem de tamanho, as que ainda permanecem no organismo do indivíduo, elas aparecem num tamanho reduzido, isso inclui as fibras vermelhas, as fibras do tipo 1, e também há uma diminuição da inervação, né, e velocidade de resposta do sistema nervoso que está ligado a esse tecido muscular, que inerva esse tecido muscular. Então, a gente tem uma diminuição da inervação e isso acaba impactando em velocidade de contração, e não só das fibras do tipo 2, mas também das fibras do tipo 1. E como eu falei, uma alteração no processo inflamatório. Por quê? Essa mudança da característica de tecido muscular, ela é acompanhada por um aumento de um processo inflamatório, então aumento de substâncias pró-inflamatórias, as famosas citocinas, principalmente interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, que gera um ambiente inflamatório maior. Isso acaba sendo não só local, mas sistêmico. Além disso, tem uma influência também na questão da parte hormonal, então tem uma diminuição do hormônio do GH, que é esperado no envelhecimento, mas isso é potencializado no processo de sarcopenia, uma diminuição do fator de crescimento insulínico, que tem uma relação aí anabólica, e por isso que tem uma depreciação do tecido muscular também no processo de sarcopenia, e favorece esse ambiente pró-inflamatório no indivíduo sarcopênico. Uma outra questão, né, que acaba sendo derivada ao processo de sarcopenia, né, o que pode desencadear a sarcopenia? Se a gente pensar em funcionalidade, redução da velocidade de marcha do idoso, instabilidade postural, desequilíbrio, aumento do risco de queda, exaustão, cansaço, porque não são só as fibras de força que são perdidas, mas as fibras de resistência, e consequentemente esse idoso ele não consegue se movimentar por tanto tempo porque ele fadiga. E aí, um outro ponto importante, o idoso que fadiga o tecido muscular, ele não tem resistência, ele sente mais cansaço, por quê? Se eu não tenho músculo e eu fadigo o tecido muscular, fadigo periferia, eu sobrecarrego parte cardiorrespiratória. E aí, esse idoso, ele sente mais cansaço. E, consequentemente, o idoso que tem uma perda de massa muscular potencializada, ele também reduz a sua capacidade cardiorrespiratória, porque eu não tenho músculo para executar a função, sobrecarrego o cardiorrespiratório e fadigo precocemente, certo? Além disso, está relacionado a outras doenças, né? Então, como síndrome da fragilidade, pode desencadear aí doenças metabólicas e cardiovasculares. Uma outra questão e dúvida que circunda, né, o conceito de sarcopenia é que somente idosos muito magros eles são sarcopênicos, né? Então a gente tem na cabeça que sarcopenia está relacionado a baixo peso e consequentemente a gente só tem idosos sarcopênicos quando a gente pensa naquele idoso magrinho, vulnerável, e isso é uma mentira, é um mito. Pessoal, pessoas obesas também podem ser sarcopênicas. Ué, Carla, como assim? Infelizmente, né, a gente tem essa obesidade sarcopênica que está relacionada ao mesmo processo de perda de massa muscular, mudança das características da fibra, aumento do potencial inflamatório gerado por esse processo sarcopênico,
acompanhado por um aumento potencial da quantidade de células adiposas do indivíduo. Então, teoricamente, se a gente olhar, né, por fora, a olho nu, a gente vê uma circunferência, por exemplo, de perna boa. Você fala, ele é um idoso que tem aí uma boa massa muscular. Só que quando a gente vê em percentual, tem pouco músculo e muita gordura. E isso impacta ainda mais a funcionalidade, porque se ele não tem músculo para sustentar ou executar as suas atividades, ele acaba ainda talvez sendo mais prejudicado até do que aquele idoso sarcopênico baixo peso, tá? Então, sim, idosos obesos podem ter sarcopenia. Existem diversos testes de rastreio, tá? E aí eu falo testes de rastreio porque exame real, vamos dizer assim, para dar o diagnóstico de sarcopenia teria que ser, por exemplo, um DEXA para ver a quantidade de músculo e gordura que tem na composição corporal do indivíduo, mas a gente consegue rastrear através de algumas ferramentas como o questionário SARC-F, como circunferência de panturrilha, como o teste de força do hand grip de preensão palmar, que reflete força corporal total. Ele não vai diagnosticar, mas ele vai ser sugestivo a um possível rastreio para sarcopenia e aí necessidade de acompanhamento e avaliação médica para reverter esse quadro, tá certo? Espero que tenha aproveitado o conteúdo e até a próxima!